Olá, novenauta, aqui é Ali, bem-vindo à nossa expedição. Hoje a nossa navegação continua pelos mistérios de Jesus na Galileia. E nós vamos continuar exatamente de onde paramos na última expedição, no capítulo 10, versículo 15. Do Evangelho de Mateus. Antes de começar, uma pequena explicação. Este episódio deveria ter saído ontem, mas tivemos um atraso na produção, por isso desta vez também não teremos os slides no YouTube. Mas a nossa expedição não para. Então vamos abrir a nossa Bíblia, preparar o coração e vamos começar com a nossa oração inicial. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, novenauta. Então vamos lá. Capítulo 10, é isso? Isso. Na nossa última expedição, a gente foi até o versículo 15 e hoje vamos continuar a partir do versículo 16. Então, nosso diário de bordo hoje ele tem 3 etapas. Primeiro, o anúncio da perseguição, depois a radicalidade do seguimento de Jesus e, por fim, a importância de receber aqueles que são enviados por Cristo. Então, vamos agora para Mateus 10, versículos de 16 a 33. Anúncio de perseguição. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais, e sereis açoitados, com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer naquele momento. Vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. O discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras, o que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que podem precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um ase? No entanto, nenhum cai por terra, sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás nos céus. Então aqui a gente vê a palavra de Jesus aos seus discípulos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Olha que imagem interessante. Jesus está enviando os discípulos como ovelhas no meio dos lobos. E uma ovelha não é exatamente o animal mais ameaçador que existe, né? Ela não tem garras, não tem dentes de predador, ela não vai derrotar um lobo pela força. E justamente por isso, Jesus não manda os discípulos se transformarem em lobos.
Ele manda que sejam prudentes como serpentes e simples como pombas, ou seja, prudência sem malícia, simplicidade sem ingenuidade. O cristão não precisa se tornar parecido com aquilo que combate para permanecer firme. Ele precisa permanecer fiel ao pastor. E aqui está a nossa primeira bússola. O cristão não precisa se tornar lobo para sobreviver entre os lobos. Jesus continua: Cuidai dos homens, porque vos levarão aos seus tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Serei levados por minha causa diante dos governadores e dos reis, para dar testemunho diante deles e das nações. Perceba uma coisa. Jesus não está prometendo aos discípulos uma missão confortável. Ele está avisando que haverá perseguição. Eles serão interrogados, julgados, levados diante das autoridades. Mas existe uma coisa interessante. A perseguição também pode se transformar em testemunho. Aquilo que parecia ser apenas uma dificuldade poderá se tornar uma oportunidade para anunciar Cristo. E isso vai aparecer depois na história da igreja. No livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, encontramos Pedro e João diante do Sinédrio. Os discípulos são interrogados justamente por anunciarem Jesus. Então Mateus 10 já está preparando o leitor para aquilo que veremos depois. E Jesus continua: Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira como haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento será inspirado o que haveis de dizer. Porque não será vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai que falará em vós. Isso não significa que o cristão nunca precisa estudar. Não significa que devemos desprezar a preparação. O contexto aqui é outro. Jesus está falando daqueles momentos em que o discípulo será colocado diante de uma situação de perseguição e precisará dar testemunho. E nessas situações ele não estará sozinho. O Espírito Santo estará com ele. Depois Jesus vai ainda mais longe. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está muito forte. Porque Jesus não está falando apenas da oposição de pessoas desconhecidas. Ele está dizendo que a divisão pode chegar até dentro da própria família. E aqui precisamos entender uma coisa importante. O Evangelho não manda procurar conflitos. O cristão não deve provocar perseguição. Mas também não pode abandonar Cristo, simplesmente porque a sua fidelidade incomodou alguém. E Jesus continua: se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Olha aí novamente a prudência. Jesus não manda o discípulo procurar a perseguição. Se existe uma possibilidade legítima de fugir, ele pode fugir. Mas existe uma coisa que não pode acontecer: abandonar a missão. E então Jesus diz: em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui temos uma passagem que possui uma interpretação complexa e que mereceu um aprofundamento maior. No arquivo 9. Não vamos parar nossa expedição agora para resolver todas as questões relacionadas a esse versículo. O importante para a nossa leitura de hoje é perceber que Jesus está falando da missão dos seus discípulos e da manifestação do reino de Deus. E seguimos. O discípulo não é mais que o mestre, nem o servidor mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Essa frase é fundamental. Se o próprio mestre será rejeitado, o discípulo não pode imaginar que necessariamente será aceito por todos. Seguir Jesus significa também estar disposto a participar do caminho de Jesus. E ele continua: se chamaram de Beelzebu ao chefe da casa, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Ou seja, se chamaram o próprio Jesus de Beelzebu, não devemos imaginar que seus discípulos estão sempre livres de acusações. Mas então Jesus muda novamente a perspectiva. Nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. Aquilo que Jesus está ensinando agora aos seus discípulos será anunciado publicamente. A boa nova não foi feita para ficar escondida. Por isso Jesus diz: o que vos digo na escuridão, dizei-os às claras. O que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. É a missão da igreja. Aquilo que foi recebido precisa ser anunciado. Mas então vem uma das frases mais importantes de todo este trecho.
Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode preservar a alma e o corpo na gehenna. Aqui Jesus coloca as coisas na ordem correta. Nós temos medo de perder muitas coisas. Medo de perder dinheiro, emprego, relacionamento, reputação e, naturalmente, temos medo da própria morte. Mas Jesus está dizendo, não permita que o medo de perder a vida terrena faça você perder aquilo que é eterno. Porque o maior perigo não é perder o corpo, é perder a alma. E logo depois de falar de temor, Jesus fala da confiança. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Olha que bonito. O mesmo Jesus que acabou de falar sobre perseguição, fala agora sobre providência. O discípulo pode passar por dificuldades, perseguição, rejeição, mas ele não vai ser abandonado. Deus conhece cada um de seus filhos. E então chegamos ao final desse primeiro trecho. Todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que estás nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus está falando da necessidade de testemunhar. Não basta conhecer Cristo em segredo. Existe um momento em que o discípulo precisa assumir diante dos homens a sua fé. E aqui chegamos à nossa segunda bússola. A pergunta do discípulo não é: como eu faço para nunca ser perseguido? A pergunta é: quando a minha fidelidade for colocada à prova, eu permanecerei com Cristo. Agora vamos para os versículos de 34 a 39. Radicalidade do seguimento. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida irá perdê-la. Aquele que perder por minha causa irá reencontrá-la. E aqui Jesus vai falar sobre a radicalidade de segui-lo. Ele começa com uma frase que pode causar estranhamento. Não julgueis que vim trazer a paz na terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Calma. Jesus não está defendendo a violência. A espada aqui é uma imagem da divisão provocada pela decisão diante do Evangelho. Porque quando Cristo entra na vida de uma pessoa, essa pessoa precisa tomar uma decisão. E nem todo mundo vai tomar a mesma decisão. Por isso Jesus continua. Eu vim trazer divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Até a sogra entra nessa história. Mas brincadeiras à parte, o ponto é muito sério. Às vezes a pessoa mais difícil de evangelizar é justamente aquela que mora conosco. Porque quando alguém muda de vida, quando decide seguir radicalmente Cristo, nem sempre a família entende. E evangelizar dentro de casa pode ser uma das missões mais difíceis. Mas existe uma coisa importante. Não é pela briga que nós evangelizamos. É pelo testemunho, coerência, caridade, a própria vida. E Jesus continua. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Isso não significa que Jesus esteja mandando abandonar pai, mãe ou filhos. Muito pelo contrário. O cristianismo nos ensina a amar a nossa família. Mas existe uma ordem. Deus o imprimiu. Nenhuma pessoa pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem namorado, marido, esposa, dinheiro, carreira, sonho, projeto pessoal. Nada pode ocupar o lugar de Deus. E então Jesus chega ao centro desse trecho. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A cruz. Essa palavra precisa ser levada a sério. Porque seguir Jesus não é receber uma promessa de que todos os problemas da vida vão desaparecer. O Evangelho não diz, venha para Jesus e sua vida será fácil. Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me.
Haverá dificuldades, renúncias, momentos em que fazer o certo será mais difícil do que fazer o errado. Não, ao contrário, né? Momentos... tá certo. E justamente aí aparece a fidelidade. Né? E aí Jesus conclui, né? Aquele que tentar salvar a sua vida, irá perdê-la. Aquele que a perder por minha causa, irá encontrá-la. Essa é a lógica do Evangelho. Às vezes, para permanecer com Cristo, o discípulo precisa abrir mão de alguma coisa. E pode chegar até o ponto extremo, perder a própria vida por causa de Cristo. Foi o que aconteceu com tantos mártires ao longo da história da igreja. Eles perderam a vida terrena, mas não perderam Cristo. E para o cristão, essa é a verdadeira vitória. Então, nossa terceira bússola. Seguir Jesus não significa escolher sempre o caminho mais fácil. Significa escolher Cristo, mesmo quando o caminho fica difícil. Agora chegamos aos últimos versículos do capítulo. Do versículos 40 a 42 e o primeiro versículo do capítulo 11. Receber Jesus. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá uma recompensa de profeta. Aquele que recebe um justo, na qualidade de justo, receberá uma recompensa de justo. Todo aquele que der, ainda que seja somente um copo de água fresca, a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Após ter dado instruções a seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus diz, quem vos recebe a mim, recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui aparece uma outra dimensão da missão. O discípulo é enviado por Cristo. E receber aquele que foi enviado por Cristo é acolher o próprio Cristo. Depois fala daquele que recebe um profeta, daquele que recebe um justo. Então ele termina com algo aparentemente muito pequeno. Todo aquele que der ainda que seja somente um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Um copo de água, só isso. Não é um grande discurso, uma grande obra, uma coisa extraordinária. É um copo de água. Mas quando oferecido por amor a Cristo, ele tem valor. Isso é muito bonito. Porque nem todo mundo será chamado para fazer grandes coisas. Nem todo mundo será missionário em outro país, pregador, escrever livros. Mas todo mundo pode oferecer um copo de água. Pode acolher, ajudar, ouvir, rezar, servir. Pode fazer uma pequena coisa por amor a Cristo. E Deus não despreza esses pequenos gestos. Então, chegamos ao fim de mais uma etapa da nossa expedição. Então, o resumo de hoje, né? Hoje, Mateus 10 nos levou por 3 caminhos. Primeiro, a perseguição. Jesus não esconde do discípulo que haverá dificuldades. Segundo, a radicalidade. Seguir Cristo significa colocá-lo acima de qualquer outra coisa. E terceiro, a acolhida, que recebe o enviado de Cristo, recebe a Cristo. E até um simples copo de água, oferecido por amor, tem valor diante de Deus. Então, se você quiser levar apenas uma pergunta dessa expedição, leve esta. O que estou disposto a perder para não perder Cristo? Pense nisso e durante a semana releia Mateus 10. Não precisa apenas ouvir o episódio. Abra a Bíblia, leia o capítulo, volte os versículos, anote no seu diário espiritual. Perceba as palavras de Jesus, porque é justamente isso que nós queremos aprender nos Novenautas. Não apenas ouvir alguém falar sobre a Bíblia, mas aprender a caminhar pela Bíblia sozinho. Na próxima expedição, continuaremos com Mateus 11. Agora vamos encerrar a nossa navegação de hoje com uma oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiares a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. E antes de fecharmos a nossa Bíblia, lembre-se da nossa cadência. Escute a voz de Deus, silencie o coração e cumpra imediatamente a sua vontade.
Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima edição, Euvenalta. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja contigo e o amor de Maria.